Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, este é o nosso Conexão Gel número 170, hoje é sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022. Nessa atualização que eu tenho feito nas últimas semanas sobre essa crise em volta da Ucrânia, que permanece sendo a notícia principal, eu vou tentar hoje falar um pouquinho mais sobre a declaração conjunta entre China e Rússia, que foi divulgada na última sexta-feira, antes um pouco da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno lá em Pequim. E obviamente que essa declaração é uma declaração importantíssima, né? Reforça essa aliança, digamos assim, lembrando que não é uma aliança militar formal entre os dois países, mas um documento bem grande, bem extenso, 5.000 palavras, né? Teve gente que contou algumas reportagens falando sobre isso e muitos assuntos, né? E eu vou trazer aqui para vocês os que eu considero mais importantes. Mas antes disso, faço aqui uma, uma breve retrospectiva dos últimos eventos da semana, lembrando a todos que a Rússia ainda não invadiu a Ucrânia, né? Eu estou falando isso aí toda semana só para lembrar, porque desde dezembro que estou escutando que a Rússia vai invadir a qualquer momento a Ucrânia. Mas as coisas estão realmente tensas, não estou minimizando a gravidade da situação, porque obviamente temos aí a história para nos lembrar que conflitos às vezes surgem por questões, o trigger, né, para que conflitos ocorram, às vezes nos pegam de surpresa. Mas digamos assim, nessa retrospectiva da semana, chama atenção para a entrada forte do presidente Macron da França. Lembrando que o presidente Macron da França ele está na presidência temporária, rotativa da União Europeia nesse primeiro semestre de 2022. E o Macron entrou firme na questão aí diplomática, esteve com o presidente Putin na segunda-feira, depois foi a Kiev, estando com o presidente Zelensky da Ucrânia, depois foi para a Alemanha para estar com o chanceler alemão e com o primeiro-ministro da Polônia, ou seja, o Macron realmente tentando se posicionar aí como o novo, como eu já tinha falado, né, com a saída da Merkel da Alemanha em dezembro, né, o Olaf Scholz, que é o novo chanceler, acabou de subir até uma questão até de postura do Olaf Scholz, uma questão de jeito de ser, digamos assim, do Olaf Scholz. O Macron, então, realmente surgindo como uma grande liderança na Europa. E falando em Olaf Scholz, ele esteve nos Estados Unidos na segunda-feira com o presidente Biden e me chamou muita atenção a entrevista coletiva deles, porque o presidente Biden fez uma declaração, respondeu uma pergunta de um jornalista que realmente eu achei impressionante, porque ele falou exatamente que se a Rússia invadir a Ucrânia, o gasoduto que liga a Rússia à Alemanha diretamente, o Nord Stream 2, que ainda não está operacional, está pronto, mas ainda não está em funcionamento, não vai entrar em operação. E aí, na hora, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando aqui comigo, peraí, o presidente dos Estados Unidos faz uma declaração dessa, do lado do chanceler alemão, o gasoduto ele é da Rússia para a Alemanha e tudo bem, é isso mesmo? Né? Realmente, para mim, impressionante. O chanceler alemão, logo em seguida, ganhou a mesma pergunta. Ele, obviamente, ele não falou de Nord Stream 2, ele fugiu da resposta, falando apenas que os dois países estão coordenados, que os aliados estão coordenados na resposta para a Rússia, etc. Mas eu, sinceramente, achei incrível essa resposta do presidente Biden, na minha avaliação, inapropriada. Não pode falar assim, porque, obviamente, dentro da Alemanha, todos aqueles, digamos assim, que não gostavam do Olaf Scholz, tiveram todas as justificativas para apontar e dizer como ele não é um líder forte. E, ao mesmo tempo, reforçou na cabeça desses alemães que não tem nada que negociar com os Estados Unidos, etc. E nessa semana, falando desse Biden-Scholz, esse encontro de segunda-feira, saiu também uma pesquisa na segunda-feira dizendo que o índice de aprovação do Biden dentro dos Estados Unidos caiu para 41%. Né? Tá nessa retrospectiva, iniciou essa semana o tal do exercício entre Rússia e Bielorrússia, grande exercício, também com vários exercícios navais acontecendo, e me chamou a atenção a data
que a Rússia informou de término do exercício com a Bielorrússia. 20 de fevereiro, exatamente a data de término das Olimpíadas de Inverno da China. Né? Será que foi apenas coincidência? Ou seja, vejam como a Rússia ela manobra bem com essa questão psicológica, né? Da pressão psicológica, justamente para os analistas internacionais falarem que, eventualmente, olha, vai terminar o exercício no dia 20 de fevereiro, as Olimpíadas de Inverno terminam 20 de fevereiro lá na China, então a Rússia pode invadir a Ucrânia no dia seguinte, a partir do dia 21. Né? E também além dos exercícios com a Bielorrússia, a Rússia realizando exercícios navais, inclusive de tiro, no Mar Negro, no Mar de Azov, no Estreito de Kerch, que é aquele estreito que liga, que é entre ali a Crimeia e a Rússia, exatamente, a Rússia continental, ou seja, deixando a Ucrânia para quase que até uma manchete da BBC de Londres ontem falando de bloqueio, né? A Ucrânia se sentindo um bloqueio naval. Mas indo então para a declaração conjunta entre China e Rússia, destaco algumas coisas. Primeiro, a questão da aliança estratégica. Aliás, também nesse mesmo dia, na sexta-feira da semana passada, 16 acordos foram assinados na área econômica, gás, petróleo, novo gasoduto entre entre Rússia e China, fornecimento, né? Lembrando que a Rússia é um grande fornecedor de gás e de petróleo para a China. Também acordo na área de satélites de posicionamento, né, o sistema de posicionamento Beidou chinês e o sistema GLONASS da Rússia. Falando também a China se posicionando contra a ampliação da OTAN, mas com detalhe não citou explicitamente a Ucrânia, falou apenas na declaração contrária a qualquer ampliação da OTAN. Aí a Rússia, por outro lado, reforçando a questão da China única, né? Ou seja, também interessante. Me chamou a atenção eles terem falado de uma questão aí até de meio ambiente com relação ao Japão, que tem uma polêmica do Japão jogar no mar o lixo nuclear daquele acidente da usina de Fukushima, que aconteceu em 2011 no Japão. E na declaração conjunta entre Rússia e China, eles se posicionaram contra, né, a possibilidade do Japão fazer isso para o meio ambiente. Achei que foi uma maneira sutil deles darem uma alfinetada no Japão, que todos sabemos é um grande aliado dos Estados Unidos. E também é importante eles terem falado de cooperação no Ártico. Sabemos que o Ártico cada vez mais importante aí na geopolítica mundial. A Rússia está aí investindo muito no Ártico, prospecção de petróleo, gás, as rotas de navegação cada vez mais abertas no Ártico, né? Ou seja, o trânsito de navios da Ásia para a Europa via o Ártico russo, cada vez um número de navios maior. Interessante ter falado dessa cooperação entre China e Rússia no Ártico também. Agora, vamos lembrar o seguinte, é uma aliança de momento, de conveniência, né? Vamos lá para trás, conflito entre os dois países em 69, na fronteira entre os dois países. O Nixon e o Kissinger aproveitaram isso para trazer a China para o sistema internacional, lembrando que a China assumiu o lugar que era de Taiwan na ONU, né, em 71, 72, teve a visita do Nixon em 72, Kissinger foi em 71 lá na China. Ou seja, os Estados Unidos naquela época, vendo, digamos assim, o desgaste entre China e Rússia, na época da União Soviética, os Estados Unidos se aproveitaram disso e trouxeram a China para o seu lado. Então, naquela época, era interessante fazer isso. Então, a situação hoje entre Rússia e China está um pouco por aí, mas a gente tem que lembrar de alguns elementos importantes de análise geopolítica. Um deles é o fato de que a China tem quase 10 vezes a população da Rússia, tem uma fronteira grande com a Rússia e, obviamente, as riquezas minerais que existem ali na Sibéria da Rússia, elas são bastante interessantes. Os russos sabem disso, os geopolíticos russos sabem disso, né? E aí, lembrando a vocês algo que eu já trouxe aqui no podcast lá para trás, o presidente Trump, quando era presidente dos Estados Unidos, né, ele tentou trazer novamente a Rússia para formar o G8, reunião do G7 no Canadá, reunião do G7 na França. Uma das pautas mais importantes do Trump era tentar convencer os outros membros do G7 a trazer novamente a Rússia para a formação de um G8. Né? Lembro que a Rússia estava sofrendo sanções econômicas desde a questão da Crimeia, né, lá na Ucrânia, em 2014,
Mas o Trump, obviamente assessorado pelos seus estrategistas, viu que essa aliança entre Rússia e China não é boa para o Ocidente, né? São duas grandes potências militares, Rússia e China, e o Trump tentou retirar, né? Quebrar essa aliança entre Rússia e China. Então vamos acompanhar, vamos seguir acompanhando essa, digamos assim, essa aliança. E com relação à questão da Ucrânia, ninguém sabe exatamente o que está na cabeça do Putin. Volto a insistir, eu não acredito numa invasão militar, principalmente pelo dia seguinte. A gente tem que pensar no dia seguinte, né? A Rússia invade a Ucrânia e qual o dia seguinte? Vai ficar com um país de mais de 40 milhões de habitantes, totalmente contrário às tropas russas dentro do seu território, ou seja, não me parece razoável, fora a questão internacional, as novas sanções econômicas que seriam impostas à Rússia, ou seja, eu não acredito numa invasão militar russa na Ucrânia. Agora fica aquela questão das províncias do leste, eu já falei isso aqui para vocês, aquelas províncias do leste desde 2014, tem uma linha de cessar-fogo entre essas duas províncias dentro da Ucrânia e o território ucraniano, mas a Rússia não reconheceu politicamente essas duas províncias. Pode ser que um movimento que o Putin faça no final dessa crise seja reconhecer politicamente e movimentar tropas para dentro dessas províncias. Vamos aguardar e com certeza esse assunto ainda vai se arrastar durante algum tempo. Outro tema que eu trago para vocês, dessa vez eu vou falar de um tema que está me preocupando, aquela questão dos protestos lá no Canadá, daqueles caminhoneiros, impressionante, segunda semana desses protestos. A prefeitura lá de Ottawa já decretou estado de emergência, mas é interessante observar como que o governo canadense está assim vacilando de como lidar com a situação. Ou seja, ele não está conseguindo lidar com a situação está piorando, né? Os caminhoneiros canadenses protestando com a exigência do passaporte vacinal, ou seja, da comprovação da vacina. E esse protesto está ganhando tanto. Eu já li essa semana de que, inclusive, está prejudicando a indústria automobilística, por causa de peças. Canadá e Estados Unidos têm economias muito, digamos assim, muito complementares, né? A forte troca de sobressalentes, peças de automóveis, etc. Canadá é o maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos, ou seja, há uma relação econômica muito forte entre Canadá e Estados Unidos e, obviamente, que o trânsito na fronteira entre os dois países é intenso. Mas, além disso, essa questão dos protestos lá estão espalhando para outros países. Já vimos protestos na Nova Zelândia, vimos protestos na França e ontem vi a informação de que estão articulando um grande protesto nos Estados Unidos de caminhoneiros que vão atravessar da Califórnia até Washington, até a capital dos Estados Unidos, agora ainda em fevereiro. Preocupante, lógico, ou seja, mostra que, infelizmente, essa pandemia, além das mortes e de todas as sequelas de saúde que trouxe aí para a humanidade, também mostrou para a gente como que o mundo está dividido, não apenas entre os países, né, como dentro dos países, amigos, né, e familiares até brigando por conta dessa polêmica do Covid, se vacina, se não vacina, a questão aí e outras questões relacionadas. Eu acho que é um tema que nós precisamos refletir com muito cuidado. Na parte do Estamos de Olho, seguindo a tragédia humanitária no Afeganistão, né, cada vez pior, os relatos, sugiro a vocês entrarem na internet, verem vários relatos de vários jornais com correspondentes lá no Afeganistão falando sobre a crise, 40 milhões de habitantes, são números assim impressionantes, né, de pessoas assim com fome. O país só tem 5 hospitais, e ainda por cima com uma crise de Covid agora, parece que são só 5 hospitais, tem uma informação que saiu ontem, apenas 5 hospitais em todo o país têm condições de tratar pacientes de Covid. O número de pacientes de Covid aumentando muito, só para vocês terem uma ideia, apenas 27% da população afegã, de 40 milhões de pessoas, já foi vacinada, ou seja, a situação no Afeganistão muito crítica. Seguimos acompanhando as crises na África, né? Todos aqueles golpes que tiveram no Mali, Burkina Faso, Guiné, problemas no Sudão, guerra civil na Etiópia e também aquelas tentativas de golpe em Guiné-Bissau.
No tema também que já tenho falado aqui sobre o programa nuclear do Irã, as negociações lá em Viena, as negociações foram retomadas essa semana, na terça-feira, é a 8ª rodada de negociações prevista para 2 semanas, essa semana e a próxima. Não tem grandes novidades, embora essa rodada começou com certo otimismo, né, dos representantes dos países envolvidos para tentar que os Estados Unidos volte formalmente ao acordo e que o Irã possa, então, digamos assim, parar de desenvolver aí, de enriquecer urânio para poder chegar à arma nuclear. Eu acho difícil que esse acordo saia, né? Há uma pressão muito grande, inclusive o próximo comandante militar americano para o Oriente Médio, que é o Comando Central, o CENTCOM, que se chama, né? É um general de 4 estrelas dos Estados Unidos. Ele teve aí uma audiência no Senado para confirmar a sua nomeação e ele foi claro, disse que o Irã é o principal problema da região e que ele vê com preocupação a possibilidade dos Estados Unidos voltar para o acordo do programa nuclear e fornecer dinheiro para o Irã. Então, a grande preocupação de voltar ao acordo é acabarem as sanções econômicas, o Irã voltar a receber investimento de várias empresas e, secretamente, continuar desenvolvendo a sua arma nuclear, que é o grande medo aí de Israel, Arábia Saudita e outros países. Também um tema que acho importante, hoje começa lá na Austrália a 4ª reunião entre os ministros de Relações Exteriores do Quad. Quad é aquela aliança entre Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália. Obviamente que o tema principal é China, né? Qualquer novidade dessa reunião de hoje a gente traz aqui na semana que vem. E o Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, sai da Austrália hoje e vai para o Havaí se encontrar com o ministro de Relações Exteriores do Japão e da Coreia do Sul para tratar de Coreia do Norte, né? Não esquecemos aí da questão da Coreia do Norte, que é um grande problema também ali do Pacífico, do leste da Ásia ali, ou seja, os Estados Unidos também muito preocupados, Japão obviamente muito preocupado, Coreia do Sul também. E também estamos de olho na visita do presidente Bolsonaro à Rússia, a princípio prevista aí, confirmada para a semana que vem, interesses aí com relação principalmente à parte econômica, a balança comercial com a Rússia é muito negativa para o Brasil, tem a questão também, indícios, né, de que há interesses do setor de defesa brasileiro com a Rússia, né? Lembrando que a Rússia é o segundo maior exportador de armas do planeta, tem uma indústria de defesa muito forte, mas o ponto principal é a questão dos fertilizantes. Nós sabemos que o Brasil importa muito fertilizantes, não apenas da Rússia, mas também da Bielorrússia, e nós precisamos garantir o fornecimento desses fertilizantes para manter o nosso agronegócio forte. Fechando então com as boas notícias, essa semana confirmada aí a retomada das obras de Angra 3, nosso terceiro reator, nossa terceira usina nuclear. Lembrando que as obras tinham sido paralisadas em 2015, né? 65% da usina já estava concluída e essa paralisação muito ruim, né? 6 anos para quase 7 anos de obras paradas e essa semana foi assinada para a retomada. Eu acho que é importante sim, energia é algo estratégico e, por sinal, também essa semana a França anunciou o seu programa aí de energia para 2050, o Macron divulgando que vão construir 6 novas usinas nucleares, 6 novos reatores nucleares, o primeiro devendo entrar em operação em 2035. Então eu acho que essa notícia da retomada das obras de Angra 3, eu acho uma notícia positiva. É com ela que fecho então esse nosso Conexão Geo número 170, agradecendo aí mais uma vez a audiência de vocês. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem com os amigos para poder me ajudar a divulgar esse meu trabalho. Muito obrigado, um bom final de semana, uma ótima semana, até a próxima sexta-feira.